Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Luana Campos e hoje eu quero conversar com você sobre janela terapêutica, que é um termo bastante comum para quem trabalha, especialmente para quem trabalha com terapia de fotobiomodulação. Então eu quero te explicar justamente o que é e a importância da tal janela terapêutica. E se você nunca ouviu falar o que é janela terapêutica, ela nada mais é do que um intervalo, uma faixa de valores de dose que determinam a eficácia da sua terapia. É aquele intervalo que otimiza a sua terapia e resultado clínico para que você não tenha efeitos colaterais ou alguns efeitos indesejados. E como que essa faixa de valores ela é usualmente representada? Na verdade, a janela terapêutica ela é geralmente representada por uma curva bifásica, que eu inclusive já desenhei ela aqui para você, para facilitar o nosso entendimento, ok? E essa faixa bifásica, essa faixa de valores junto nessa curva bifásica, ela representa aqui nesse centro a resposta esperada, o valor da dose aplicada na sua terapia de fotobiomodulação, a dose de luz, a quantidade de luz que você entrega no seu tecido. E essa curva, na verdade, ela representa aqui dois eixos, Aqui a gente percebe a bioestimulação do seu tecido, o efeito biológico que representa a sua irradiação, e aqui nessa outra reta nós temos representado a dose em joules por centímetro quadrado. E o que a gente consegue entender de tudo isso, Essa correlação do quanto existe de bioestimulação com quanto existe de bioinibição, por exemplo. O que a gente consegue ver é que para a gente conseguir chegar nessa dose ótima aqui, que a gente conhece, essa faixa de valores como a tal da janela terapêutica, o que acontece é o seguinte: dentro dessa janela é onde justamente a gente tem o nosso efeito terapêutico desejado. Em outras palavras, o que representa é o seguinte: se eu uso uma dose, se eu entrego uma dose ou energia muito baixa no meu tecido, muito baixa aqui no início dessa curva, o que acontece é que aqui a gente não tem resultado, porque essa energia ela é insuficiente para que aquele tecido irradiado responda à sua aplicação. No entanto, quando você aumenta um pouco essa energia e irradia aquele mesmo tecido, e você entra nesses valores dentro da janela terapêutica, aqui você tem seu resultado clínico esperado. Então, se por exemplo você tem uma ferida, se você tem uma úlcera e você aplica uma dose muito baixa, você provavelmente não vai ter efeito nenhum, efeito clínico relevante nenhum. Quando você aumenta um pouquinho, aí sim você consegue ver acelerar aquele processo de cicatrização, um exemplo, Porém, se você aumenta essa energia ou essa dose muito além, você foge dessa área aqui, dessa faixa de valores e aumenta para fora da sua janela terapêutica, você entra aqui em valores muito mais altos, o que acontece é que quando essa energia ela é muito grande, você passa também a não ter mais o efeito de bioestimulação desejado. Você pode inclusive entrar num processo de bioinibição, que algumas vezes, eu vou até dar mais alguns exemplos, ele pode até ser esperado. Mas de forma geral, quando a gente pensa em janela terapêutica, a gente pensa nessa faixa de valores. Eu vou conversar com vocês agora dando um exemplo clínico para que você consiga entender um pouco melhor ainda o que isso representa na nossa prática clínica. Um exemplo clássico que a maioria conhece, sabe muito sobre as aplicações, é a mucosite oral. A mucosite oral a gente já vê em revisões de literatura, em livros, que a janela terapêutica, para que a gente consiga um efeito de diminuição da severidade das lesões, ou seja, um processo de cicatrização acelerado, de bioestimulação daquele tecido. A gente sabe aí por esses artigos que varia aproximadamente de 0,08 até 2 joules de energia.
Então, a janela terapêutica para a mucosite oral hoje, ela entra aqui nesse intervalo de valores. O que isso representa? Representa que muito provavelmente, se eu aplicar no meu paciente, no meu tecido ali, alvo, né, uma energia menor de 0,08, muito provavelmente eu não tenho um resultado clínico esperado. Ao mesmo tempo que se eu aumento para mais de 2 joules por ponto nessas lesões de mucosite, eu também posso não ter os mesmos efeitos esperados. Agora, muitas pessoas falam para mim, mas professora, eu já li artigos que fazem aplicações de mais de 2 joules de energia por ponto em pacientes com mucosite. Existem artigos, e eu sei porque já li, que aplicam, né, que irradiam aquelas lesões de mucosite com 3,5 ou até 4 joules por ponto. Porém, percebam o seguinte, esses artigos, grande parte desses artigos que fogem da janela biológica e aplicam doses ou energias muito mais altas, o resultado clínico desses trabalhos, eles mostram, em sua grande maioria, não uma diminuição da severidade das lesões, né? Não um aumento da cicatrização, da velocidade de cicatrização. Eles mostram uma maior analgesia, muitas vezes correlacionada com a diminuição da prescrição de analgésicos para esses pacientes. E por que essas doses mais altas são melhores para a analgesia? Justamente porque quando você aumenta demais a dose, foi aquilo que eu acabei de falar. Você sai dessa faixa de valores da sua janela terapêutica e você vem aqui para fora. E aqui fora você entra no processo de bioinibição. E esse processo de bioinibição, muitas vezes, os dentistas, médicos, enfim, qualquer profissional que esteja utilizando a terapia de fotobiomodulação, algumas vezes lançam mão justamente para aqui alcançarem um efeito mais satisfatório para a analgesia. Então percebam que existe sim uma diferença e é por isso que os trabalhos mostram resultados clínicos bastante diferentes dependendo da dose ou da energia que eles utilizam para fazer as suas irradiações ou para fazer aquele trabalho clínico. Então, ou seja, né, sempre antes de você propor um tratamento, incluindo a terapia de fotobiomodulação para o seu paciente, você precisa entender e estudar qual é a janela terapêutica de protocolos, os melhores protocolos para o seu paciente. Obviamente, adaptando a dose, né, para o perfil que tem o seu paciente, idade, enfim. E a partir daí, sim, você de forma muito consciente vai aguardar os resultados para, enfim, fazer sua reavaliação e avaliar, né, todo esse processo de cura do seu paciente. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, deixe aqui suas dúvidas que eu vou responder e até o próximo vídeo.